Vamos lá. Olha só. Então, vou colocar aqui. Tá. E olha só. Vamos fazer essa... Caminhando lá pela Lei 8.112, já vou entrar nos atos, aquela coisa toda. Princípios e poderes. Poderes é ótimo, a gente também está falando na sala de aula. Tá. Olha só. Falei na aula passada para vocês sobre esse fantasma aqui. Tá? O que esse fantasma é, gente? O que esse fantasma aqui é? A administração pública, não é? No caso aqui, é a União, onde você quer entrar. E ela vai falar alguma coisa para você. Ela vai falar assim, ó. Qual é o seu nome? Lorena. Ó, a linguinha dela aqui, ó. Lorena, eu quero que você entre, mas você tem que respeitar isso aqui. Como é que ela falou isso? Através da Lei 8.112. Porque a Lei 8.112 é só para as pessoas que estão sobre as ordens da União. Entendeu? Só sobre as ordens da União, porque aqui no Estado de Goiás nós temos a lei própria. Porque nós temos autonomia. Espera aí, para eu entrar aqui então, o que eu preciso? O que eu preciso aqui, ó, que nós falamos na aula passada? Você quer fazer? Você quer entrar aqui? Eu quero entrar. Como é que você quer entrar aí? Aqui, através do concurso público, cabelinho aqui, óculosinho. Ou você quer entrar comissionado? Como é que você quer entrar aqui? Como é que você quer entrar? No concurso público ou comissionado? Porque só aqui que entra esses dois. Porque os outros não vão entrar dentro dessa lei, não é certo isso? Pegaram isso aqui, meninos. Então, ó, como é que você quer entrar? Porque de qualquer maneira que você entrar, você vai estar aqui dentro. Ok? Mas dentro de onde, menino? Qual que é esse fantasma aqui? Da União. Por que eu estou falando isso aqui, ó? Questãozinha besta que derrubou uma galera. Lei 8.112 é a lei que rege o serviço público no Brasil. Errado, não tá? Porque é só aqui dentro. Muita gente errou uma questão tola dessa. E é questão que você não pode errar. Aqui somente quem está dentro da União. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Autarquias. E aqui vou falar fundações em sentido amplo. Fundações públicas. Eu não vou entrar naquele mérito, não vai cair para vocês. Não vai perguntar isso. Fechou? Autarquias e fundações. São 3 fantasminhas aqui. Então não entra em Estado. Não entra para Estado. Rodrigo, e se tiver um consórcio público, entra? Se tiver um consórcio público, entra? Não. Aqui, ó. Vírgula. Salvo se o consórcio público tiver a União participando. Vírgula. Salvo se o consórcio público tiver a União participando. Porque o consórcio público é a união de vários entes para um bem comum. Se tiver a união, então vai ser, a característica deve ser de autarquia. Fechou? É maior sempre. Entendeu? Não é que eu tenha hierarquia, mas eu que tenho um maior domínio aqui, porque vai ser entre estados, ou município, estado e união. Fechou, meu velho? Estamos juntos aqui? Porque aqui, ó, vai ser a característica vai ser da união, vai puxar. Como se fosse na Justiça Federal, lembra? Beleza? Tá. Só que eu escolhi estudar, falei para vocês, e vou fazer o meu concurso público. Tá. O concurso público. Nós falamos muita coisa sobre ele. Eu quero terminar esse assunto aqui agora. O que é o concurso público, meninos? O que é o concurso público? O que é o concurso público? Essa brincadeira aqui, ó. Quem é mais rápido? Quem é mais rápido para sentar na cadeira? Toca a musiquinha. Parou. Senta. Tá vendo? Isso é o concurso público, o mais rápido, o mais ágil, o mais safo. Sentou. Porque são várias... E aqui só cabe uma pessoa sentando. Isso é o concurso público. De provas ou provas de títulos. Massa, né? Tá vendo? Então, ó, para você sentar nessa cadeira aqui, você vai virar o quê? Depois? Você vai virar um agente público que vai estar
investido. Investido, que eu coloquei para vocês, de forma legal. Pronto, você é agente público. Fechou, meninos? Só vou fazer uma linha, tá? Então, se você prestou o concurso público, antes de entrar isso aqui, o que é a União, o que é a administração pública, ela vai fazer para você? O que ela vai fazer? Chamar, como é que ela chama? Nomeação. Mas antes da nomeação, você tem que ter algumas coisas prontas, não tem? Ah, então são os requisitos para assumir o cargo, não é isso? Tá bom. Então, ó, antes dela chamar, você vai ter o artigo 5º, os requisitos. Você é brasileiro? Está aqui para o serviço? Já fiz esse negócio na outra aula. Tá? Ó, eu quero saber se você tem os requisitos. Você rasga dinheiro? Não, tá tudo ótimo. Lembra por que eu falei para vocês que tem que ter os requisitos? E esse cargo aqui, ele está previsto na lei? Por quê? Proteção para você. É uma proteção para você. E depois que você entrou, meu amigo, você está aqui dentro, ninguém vai te tirar. Só que o cargo de PRF, além de levantar o cone, ele tem outras coisas. Às vezes corre atrás de um bandido, alguma coisa assim, não é? Se você perder as duas pernas, você não tem como trabalhar. Porque o seu cargo falou das suas atribuições. Então você vai ser aposentado por invalidez. Está vendo a proteção do cargo? Tá. Fez isso, a administração pública, ô meu filho, vem trabalhar, vem. Esse vem aqui, como é que ele chama? Nomeação. Nomeação. Só um breve resumo que nós já fizemos na aula passada. Meninos, eficiente. 24 horas depois, faz revisão. É eficiente, que 24 horas depois já perdeu 80% que você aprendeu. 24 horas depois, faz revisão. Nomeação. Da nomeação até a posse, da nomeação até a posse, quanto tempo? 30 dias. 30 dias. Ó, quando for do concurso público, matamos essa. Quando for do concurso público, 30 dias, vírgula. E se você já for agente público e estiver impedido por alguma situação? Se você for agente público e estiver impedido por alguma situação. Após o impedimento, começa a contar? 30 dias. Mas só se você for agente público. Mas se você for esse aqui e for nomeado para um cargo em comissão, imediato, que você já está trabalhando, não justifica te dar umas férias. Entendeu por quê? Beleza. Você tomou posse. Qual que é o prazo para o exercício? 15 dias. Deixa eu colocar os números aqui para ficar mais fácil. 30, 15 dias. Você tomou posse, agora você vai entrar em exercício. 15 dias. Vamos lá. Para tomar posse, pode ser por procuração? Pode. Para entrar em exercício? Não dá. Para tomar posse, no 31º dia, o que vai acontecer? Sem efeito. No exercício você vai ser? Isso que pediu na prova. Olha que fácil. Isso que pediu na prova. Fechou, meninos? É essa historinha aqui. Daqui chamou concurso público, requisitos, nomeação, posse, exercício. Essa sequência aqui. O que eles vão mudar muito? Essas datas. Para entrar em exercício, só tem essa data? Qual que é a outra data que eu falei para vocês? 10 a 30, quando você mudar de localidade. For removido. Ok? Estamos juntos nessa? Então tem essa outra, ó, 10 a 30. Ok. Vamos lá, vamos continuar. Na aula passada, eu parei mais ou menos aqui. Detalhe, eu falei para vocês do estágio probatório, lembra? Estágio probatório. Estágio probatório.
Falei para vocês o estágio probatório. Venceu o estágio probatório, o que você vai fazer? Você vai chegar já na delegacia, com um óculosinho melhor, e mais ou menos 10 da manhã. Pronto. Virou polícia. Virou polícia. Ok? Essa é a ideia. Aqui, eu falei para vocês de algumas situações. Vou colocar aqui, situações. A primeira situação que eu falei para vocês. Essa daqui, a nomeação, é uma forma de provimento do cargo. Como é que você vai levar um chute na bunda? Através do PAD. Então, aqui uma forma de você sair da administração pública é através do PAD. Mas tem outra forma também, não tem? Qual? Trânsito em julgado, sentença. Depois que você está estável. Falei para vocês que aquele negócio do teto não está na lei 8.112. Ok? Está na lei de responsabilidade fiscal. Não está na lei 8.112. Ok? É a lei complementar 101, só vingando. Aqui, se você perdeu o cargo, é uma forma de você sair da administração. Ok. Tem como você voltar? Lembra, acho que foi uma das últimas coisas que eu falei. No rabo do Batman ou da própria administração pública. Quando? Quando essa merda aqui foi feita errado. Lembra? Ficou claro para vocês isso aí? Então tem que ser alegar, não pode ser revogação. Tem que ser legalidade, tem que ser É isso que eu quero que vocês peguem agora. Se o ato é ilegal, ele tem que ser anulado. Anula, acaba com ele. Quer dizer que os efeitos voltam no tempo. Quer dizer que aqui, você veio aqui e pegou o seu carrinho, que chama DeLorean, e voltou e sentou na sua cadeirinha de novo. Lembra? Voltou. Só que tem uma pessoa sentada aqui. O que aconteceu com ela? Você arrancou o cabelo dela, não foi? E sentou de novo. Quando você sentar aqui, como é que chama aquele nome que eu falei mesmo? Reintegração. Mas se tiver uma pessoa sentada aqui, você pode sentar, arrancar ela do lugar? Porque é ordem do Batman. E os efeitos, eles retroagiram no tempo. Então, é como se não tivesse acontecido nada. Lembra de Volta para o Futuro? Como se não tivesse acontecido nada. Vai ter reintegração. Acho que foi aqui que eu parei, não foi? Então, ó, quero fazer o resto. Ficou claro para vocês aquele dia? Então, ó, aqui a gente conversou sobre... Muita gente tem dúvida na prova. Por isso que eu falei, arranca pelos cabelos. Porque quem mandou foi eu. Eu que mandei. Você vai voltar. É uma ordem minha, acabou tudo. E essa pessoa aqui, para onde que ela vai? A lei não fala se ela não tiver estabilidade. Mas se ela tiver estabilidade, vai acontecer uma coisa. Recondução. Que é mais uma forma de provimento. Originário ou derivado? Derivado. Porque a única originária é qual? Top. Vamos continuar daqui? Vamos apagar. É uma historinha, né? A gente revisa. Vou apagar tudo, tá? Ver se eu não deixei nada para trás. Eu tenho tudo desenhado aqui. Vamos lá. Derivado. Estabilidade. Tá bom. Meninos, agora... Você voltou para a administração pública, tá, colega? Você voltou da administração pública, aí você está lá bem feliz, na PRF, com seus cones, tá? Aí você está lá,
Massa, não é? Não, é top, eu acho top. Aí você tá assim. Tem um que se parece... Alguém já viu aqueles changeman, aqueles japoneses que eles montam uns foguetes assim? Já viu quando eles estão com aquele negócio para pegar velocidade? Faltou só eles fazer assim. Né? Fogo! Não, mas é legal, mas é legal. É legal. Menino, você está aqui, ó. Colega, você está aqui. Aí você vem e fala assim, ó, peraí. Desempenhando a minha função, eu mandei o Fusca parar e o Fusca simplesmente não parou. O que aconteceu com você? Que quando você é atropelado por um Fusca, provavelmente você não vai ficar e gritando. Falei assim, cara, não grita tanto, você é polícia. Não grita tanto. Tá. Desse jeito aqui, o que pode acontecer, segundo a Lei 8.112, com a sua cadeira? Com a sua cadeira. Com a sua cadeira. Entendeu? Pode ter a vacância. Então, eu quero falar para vocês os casos de vacância. Já vou colocar todos. Entendeu por que eu vou fazer essa história agora? Porque um dos casos de deixar vaga é a aposentadoria. Só que eu vou ter 2 casos de aposentadoria. Entendeu? Então, os casos de vacância, eles têm que estar bem clarinhos na cabeça de vocês. Fechou? Então, tá. Então, ó, os casos de vacância. Eu vou fazer o mapa desse lado, vai ficar melhor. Então, ó, quando eu vou deixar a minha cadeirinha vaga? A minha cadeirinha vaga, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a cadeira do Flamarion, bem larga, né? Tá. Quando eu vou deixar essa cadeirinha vaga? Tá. Ó. Primeiro caso que eu trouxe para vocês, deixou vago. Quando você é demitido. É um caso de vacância. Na demissão é um caso de vacância. A demissão tem que ter um PAD. E o PAD, ele tem que ter ampla defesa e contraditório? Sim, ele tem que ter ampla defesa e contraditório. Aproveitando isso aqui, eu quero perguntar uma coisa para vocês, interessante de questão de concurso. Sempre que eu tiver oportunidade, vou parar e vou explicar acerca disso aqui. Funções típicas do executivo, quais são? Só bem rapidinho, quais são? Lembra? Administrar. Típica. Vamos parar com isso agora? Vamos levantar o nível, senão a gente vai ficar pressionando o pessoal da PM. Brincadeira, o pessoal da PM é top. Mas eu quero que vocês pensem numa coisa. O Poder Executivo, ele não administra. O artigo 84, inciso 4º, qual que é a função do Presidente da República? Emitir decretos para fiel execução. Então, a função típica do Executivo, a função típica do Executivo é da execução a quem? A lei. Entendeu agora? Olha que fácil. Quer que vocês entendam a norma, vocês não precisam fazer cursinho mais. O Rodolfo vai me bater, mas tudo bem. Quando você vai falar aqui, ó, que eu já estou falando de poderes já junto, para a gente entender, porque a gente não tem tempo. Quando você vai falar de, quando você vai falar de poderes, o poder legislativo e o poder executivo, quando você vai falar de poderes, isso é poderes, viu? Quando você fala de poderes, eu tô aqui, ó. Eu fiquei sem uma asa, não pode. Quando você fala de poderes, qual que é a função típica? Vou falar só da típica. Qual é a função típica do legislativo? Fazer o quê? Então anota uma coisa, não é isso.
Não é isso. Meninos, ó, é criar e modificar o sistema jurídico. É assim que está escrito em qualquer banca decente. E o SESP é uma banca decente. É criar Maria da Penha, modificar, colocar o crime lá dentro. Entendeu agora? Então a função típica do legislativo é criar e modificar o sistema jurídico. Para com esse negócio de criar lei. Legislar, isso é coisa de amador. Não vamos fazer isso. Então, para o concurso de vocês, vamos levantar o nível. Função típica, ele vai ter duas. Ó, ele vai ter duas. A primeira aqui, ó, criar e modificar o sistema jurídico. Criar e modificar o sistema jurídico. Quem fez a Constituição? Não foi o Legislativo? Poder Constituinte originário? Quem modifica através de emenda? Está vendo? Criar e modificar o sistema jurídico. Criar e modificar o sistema jurídico. Banca decente é assim. Não é legislar só, porque fica errado. Fechou? Ok. Só que tem duas funções. Sabiam disso? Que tem duas funções ali? Qual que é? Fazer o quê? Hã? Controle. Isso. Como? Por quê? Por quê? Por quê? Das contas? Claro que não. Isso aí é coisa de amador. Quem faz a lei, ele fiscaliza quem executa. Manda seu filho fazer alguma coisa. Não é, você não vai lá olhar se seu filho fez? Então não vamos só nas contas, não. É tudo. Freios e contrapesos. Eu criei a lei, só que eu vou fiscalizar para ver se você está fazendo. Entenderam agora? Porque tem muita gente que só fica nas contas ali, e não é. Se eu criei a lei, meu velho, eu vou fiscalizar. Entendeu? Como é que chama isso aqui, esse princípio? Princípio dos poderes implícitos. Caiu isso aqui na prova da PF. Ok? Princípio, a teoria dos poderes implícitos. A teoria dos poderes implícitos. Porque se eu criei, eu fiscalizo. Se eu criei, eu fiscalizo. Eu criei, eu fiscalizo. Tamo junto, meninos? Massa, né? Ó. Criei aqui, ó. Para quem que eu vou mandar? O executivo. O executivo, então, ele vai fazer o quê? Da fiel execução. Peraí, ele vai dar fiel execução, artigo 84, inciso 4º, através de regulamento. Só olha aí, poder regulamentar. Entendeu o que é poder regulamentar agora? A lei existe, então está ligado umbilicalmente com a lei. Entenderam agora? Através do poder regulamentar. Olha só aqui. Poder regulamentar. Porque ele tem que dar fiel execução a artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Espera aí, Rodrigo, então, quer dizer que se eu criei a Lei 8.112 aqui, falando que tem que ter um procedimento administrativo contra o servidor, e lá tem que dar ampla defesa e contraditório, quer dizer que aqui eu tenho que fazer um regulamento dentro da PRF, dizendo como é que vai ser o PAD. Entendeu como é que funciona? Se eu não dou ampla defesa e contraditório aqui, você não manda o cara embora. É aí que volta a pessoa. Entendeu? Muita gente fala assim, porque você teve ilegalidade no PAD, mas alguém falou para vocês como é que é essa ilegalidade? É aqui, ó, nesse poder regulamentar aqui, ó, o cara não fez ele direito, e quando foi seguir os trâmites, você não dá uma ampla defesa contraditória para a pessoa. Aí você volta. Fechou, meninos? É assim que funciona. Mas ao mesmo tempo eu expliquei para vocês, ó, os poderes. Então, ó, a função típica dele é criar e modificar o sistema jurídico e fiscalizar. Quando ele fiscaliza, ele está com a teoria dos poderes implícitos. Fez a lei 8.112, jogou para cá. O executivo tem que dar fiel execução da lei, porque só a lei não dá para fazer nada. O executivo tem que dar fiel execução para essa lei. Como é que vai fazer? Através do poder regulamentar. Tá. Dentro desse poder regulamentar, o que ele fez? Ele puniu alguém. Então, ele puniu através do poder hierárquico. Entenderam agora?
que o poder regulamentar deu legitimidade para que eu faça, te mande embora. Porque agora, quem que mandou ele embora? É um cara que está dentro da administração pública, dentro da PRF, é um cara que está fora? Dentro da administração pública, dentro da PRF, não é isso? Quer dizer que o poder hierárquico é dentro da mesma estrutura. Eu não tenho, ou um coronel da PM não tem poder hierárquico sobre mim, porque nós não estamos dentro da mesma estrutura administrativa. Fechou? Olha que legal. Então eu, policial civil, não estou sob a ordem de um coronel da PM. Porque quem tem poder hierárquico sobre mim é o delegado. Tá vendo? E não é qualquer delegado. Tem que ser o meu chefe, direto. Poder hierárquico dentro da mesma estrutura. Porque quem fez isso? Quem tem o poder de criar e modificar a lei. Quem vai fiscalizar? Ele. Teoria dos poderes implícitos. Fez? Fiel à execução, através do poder regulamentar, fazendo o decreto, regulamentos. Esse regulamento vai fazer o poder hierárquico para mim dar esse pé na bunda aqui, ó. Fechou, meninos? Tá vendo? Estudo ao mesmo tempo. Agora você entendeu por que vai ter a demissão. Porque teve a lei fazendo a previsão. Só que eu tive um decreto regulamentar. Eu tive um regulamento falando como vai ser o procedimento. E meu chefe imediato, ele é obrigado a fazer. Hierarquicamente, por quê? O chefe, ele é responsável por todos os atos dos seus subordinados aqui. E o subordinado, ele é obrigado a responder. Obrigado a obedecer, vírgula, desde que não sejam manifestadamente ilegais. Fechou? Tamo junto. Então, ó, caso de vacância, ao mesmo tempo nós batemos uma pancada aqui. Caso de vacância, ao mesmo tempo batemos uma pancada aqui. Beleza. Aqui é um poder de administrar. O executivo, no caso, está dando fiel execução, por isso que ele chama poder executivo, porque dá fiel execução, só por causa disso, ó, da fiel execução. O poder executivo, nesse caso aqui, ele julga? Julga? É uma função atípica do executivo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não, ele não julga. Porque quem julga sou eu. Porque não gera coisa julgada. Não gera caráter definitivo. Porque não é só o juiz que gera coisa julgada, segundo a doutrina processualista civil. Tá? Fechou? Tem um juiz arbitral, não vou entrar nesse mérito. Fechou, meu velho? Porque não gera coisa julgada, não dá caráter definitivo. Porque isso aqui pode ser revisto por quem? Por isso que você vai ter a reinter. Vamos colocar esse caderno? Coloquem assim. Tá vendo o que eu estou tentando fazer? Bater um monte de coisa ao mesmo tempo. Entender. Coloquem assim, por favor. Coloca um tema assim para mim, coloque assim, ó. Casos de vacância. Coloquem assim. Casos de vacância. Vou tentar bater tudo uma vez. Casos de vacância, tá? Quer deixar essa cadeirinha vaga aqui, ó. Tá? 2 pontos, número 1, ou letra A. 2 pontos, número 1, ou letra A. Coloquem assim para mim. Demissão. Demissão. Após PAD. Após PAD. Procedimento administrativo disciplinar. Após PAD. Procedimento administrativo disciplinar. Procedimento administrativo disciplinar. Quando é dado ao agente público, a ampla defesa
e o contraditório. Ampla defesa e o contraditório. Ampla defesa e o contraditório. Respeitando meninos, olha só, respeitando o que agora? Respeitando o que? O poder regulamentar, tá vendo? Respeitando o poder regulamentar, pois a punição é prevista em lei, respeitando o poder regulamentar, pois a punição é prevista em lei, o poder disciplinar, que eu não coloquei aqui, tá? O poder disciplinar, para punir aqueles que têm vínculo com a administração pública, punir aqueles que têm vínculo com a administração pública, também com o auxílio do poder hierárquico. Auxílio do poder hierárquico. Ou seja, auxílio do poder hierárquico. Ou seja, autoridade e subordinado dentro da mesma estrutura. Autoridade e subordinado dentro da mesma estrutura administrativa. Mesma estrutura administrativa. Pois a administração pública tem a autotutela. Vou falar tudo de uma vez. A administração pública tem a autotutela. A autotutela. Fechou? Os principais princípios eu acabei de falar. Tá vendo? Mesma historinha. Mata tudo a mesma historinha. Mesma historinha, tá vendo? Os principais, ó. Ó. Poder regulamentar, poder disciplinar, hierárquico e a autotutela. Ele pode punir, mas também pode rever seus atos. Massa? Perceberam, meninos? Dentro da mesma historinha, sem se ficar separando demais. Comecem a trabalhar isso numa mesma história na cabeça de vocês. E a gente começa a matar esse tipo de questão aqui. Tá, só fazer uma pergunta. Nesse caso, anulada a punição, esse agente público, ele volta para o cargo. A gente já falou isso. Em relação ao dinheiro, ele recebe? Recebe tudo, inclusive as promoções. Como se ele nunca tivesse saído. Inclusive as promoções. Não vamos errar isso? Porque tem algumas questões que colocaram. Ele volta no mesmo cargo. Ele volta no mesmo cargo sem a promoção. Errado. Ele volta promovido, aquela coisa toda. Porque ele vai ter aquela viagem no tempo. Beleza? Tá bom. Olha só. Tá. Anotem aí para mim, por favor, mais uma observação. A última, prometo, desse caso aqui. Coloquem assim. Caso
o agente público faleça antes, caso o agente público faleça antes da reintegração, nasce o direito subjetivo aos seus familiares e dependentes. Eu só vi uma questão dessa, por isso que eu estou falando. Ok? Vou apagar. A questão do advogado, se o servidor não dispensar, ele se torna obrigatório. Ah, tá. Eu acho que eu falei isso na aula, não falei? Tá. Beleza. Aqui, ó. A falta de advogado aqui deixa esse PAD nulo? Deixa? Em regra, não. Mas olha só, quem tem que dispensar é o próprio. Eu não quero, eu vou fazer minha autodefesa. Agora, se esse cara aqui dispensar, como é muito difícil acontecer. Eu vi algumas vezes no bombeiro, por exemplo, quando eu estava lá. Algumas vezes. Eu vi alguém falar, não precisa de advogado não, faz a sua aí. Entendeu? Esse PAD aqui é nulo. Não dá. Por quê, meninos? Lembra que eu te falei? Porque a administração pública é mais forte, não é? Se ela é mais forte, é um direito fundamental seu. Você dispensa. É o seu exercício, não da administração pública. Fechou? Isso aqui caiu em algumas outras questões que não foi da PRF, mas foi do SESC também. Tá bom? Então, caso o agente, caso a administração pública dispensa o advogado, não será nulo. Ele colocou bem desse jeito. E o cara não está desavisado, ele fala assim, tem a súmula vinculante número 5, ele vai falar de jeito. E anota, errei. Porque quem tem que dispensar é só esse cara aqui. A questão de dizer que foi a administração? Foi a administração pública. A administração pública pode dispensar a defesa técnica, fez o procedimento e não vai ser nulo segundo a súmula vinculante número 5. Aí o cara é mesmo. Errada a questão. Tá bom? É coisa de CESP. Vamos lá, vamos apagar. Deixa eu apagar aqui. Meninos, lembra da historinha da nossa colega? Então, nesse caso aqui, pode acontecer duas coisas com ela. Ó, nesse caso aqui, perninha torada, tá? Ela pode passar por uma perícia e pode acontecer duas coisas. Qual que é a primeira coisa que pode acontecer? Aposentadoria. Aposentadoria, invalidez, tá? Mas ela pode também ser readaptada. Olha que interessante, chegou aqui, a gente pegou a colega, colocou ela na cadeirinha de roda, colocou a colega aqui. Ela começou a fazer o serviço burocrático lá, sentando dentro de todo mundo, ó, cadeirinha de roda. Como é que chama isso aqui? Readaptação. Tá bom. Então, quando vai ter a readaptação? Lembra do negócio da lei? Atribuições. Quando vai ter a readaptação? Quando a natureza do cargo foi incompatível com a lesão. Essa é a palavra-chave. Quando a natureza do cargo foi incompatível com a lesão. Pode ser readaptado para um cargo que tenha aceite a natureza ou aposentado por invalidez. Qual que vai ser? No caso da PRF? Provavelmente porque o cargo falou o quê? Seu cargo é de patrulheiro, papá. Tem outro cargo parecido de patrulheiro aí? Tá vendo que ele tem a mesma denominação? Mesmo trabalho, mesmas atribuições? Então, provavelmente, eu não posso te readaptar um cargo. Posso? Só que esse cargo tem que ser previsto em lei, não tem? Se não tiver nenhum cargo nem próximo, por invalidez. Entendeu, meninos? Aposentado por invalidez. Porque eu vou olhar para esse cargo dela aqui e vou perguntar quais são as atribuições. Entendeu agora, meu velho? Quais são as atribuições? Viu por que é uma proteção a você? Porque vai lá estar a descrição, quando vocês fazem a inscrição, ó, vai estar a descrição das suas atribuições. Ó. E se sofreu um acidente aqui e você não pode ser readaptado a nenhum cargo parecido, aposentado por invalidez. Então, meninos, aqui ó, é um outro cargo, é um outro caso de vacância. O caso de vacância
É a colega aqui. Deixa eu colocar ela aqui. E ela vai colocar um bonezinho da PRF. Porque o pessoal gosta, né? Quando aposenta, ele tem que colocar um boné da Polícia Civil, da PRF, tem que andar com as bolsinhas tira-cola assim, não aguenta. Tem que ficar andando. Aqui e aqui. Tá? A colega só o cotoco aqui, tá bom? Fechou, meninos? Só que aqui, ó, esse é um caso de vacância. Ela foi aposentada por invalidez. Mas calma lá. Aqui é vacância por invalidez ou por invalidez ou... Opa, desenho errado. Ou por tempo. Ou por tempo. A coleguinha aqui de novo. Pintou o cabelo de preto e tal. Ou por tempo de... Então eu tenho duas formas de aposentadoria na Lei 8.112. Uma é por invalidez e a outra é por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição. Meninos, essas duas você pode voltar? Essas duas pode voltar ou só uma que você pode voltar? Vamos colocar aqui? Ó, a colega sofreu acidente, certo? Aposentado por invalidez, certo? Aí certo dia, você está andando lá no shopping com a sua família, aí, não, deixa eu colocar a colega aqui, ela tá, né? Tá aqui, com a bicicletinha dela, né? Bicicletinha, e ela colocou aqui, ó, ó. E ó o vento. Fala, porra, essa menina estava aposentada. Ela colocou duas próteses e tal. Aí você vai na lei da acessibilidade e fala assim, a pessoa não pode ser discriminada. Opa, colega, faz o seguinte, volta. Passa para uma perícia, vê se a perícia deixa você trabalhar aqui de novo. Ó. Se a perícia falar que pode trabalhar, volta para o trabalho. Como é que chama? Reversão. Entenderam a ideia agora da coisa, meninos? Isso é a reversão. Reversão somente para essas duas pessoas aqui, ó. Essas duas pessoas, elas estão na aposentadoria. Aqui, ó, se elas voltarem para essa cadeira, vai chamar reversão. Fechou, meninos? Se eles voltarem, os dois voltarem para essa cadeira, reversão. Agora, aqui tem uma diferença entre eles. Qual que é a diferença desse daqui? Quando as causas que ensejaram a aposentadoria, elas não existem mais. Entendeu agora? As causas, tá vendo? Tá sem perninha? As causas que ensejaram a aposentadoria não existem mais. Faz perícia e volta para o trabalho. Como é que chama? Reversão. Tenho duas formas. Uma, porque acabou as causas que ensejaram a aposentadoria por invalidez. E a outra vai ser eu, administração pública, te chamando. Vamos colocar isso no caderno? A próxima então é a letra B, não é? Coloquem assim. Professor, Oi. aí você colocou físico, pode ser psicológico também? Psicológico também. Eu vou falar nas observações e falar. Físico e psicológico. Agora tem um negócio chamado depressão, né? Um negócio assim. Na minha época não tinha muito não, agora tem. Negócio bipolar, um negócio, tá? Essas coisas aí. Na minha época não tinha muito essas coisas, né? Mudou agora. Mudou agora a legislação aí, colocou essas doenças na gente. Coloque... Contribuição somente a pedido. Não, eu vou falar agora todos os casos. Esse aqui eu vou destrinchar, porque caiu muito essa aqui, ó. Tá? Eu vou falar todos os casos, tá? Coloquem assim para mim. Letra B, reversão. 2 pontos, primeiro caso. Reversão, 2 pontos, primeiro caso. Reversão, 2 pontos, primeiro caso. Meninos, ó. Olha aqui, ó. No caso da aposentadoria por invalidez, os casos que ensejaram invalidez não existem mais. Ok? Nos casos de aposentadoria por invalidez, as causas que ensejaram a aposentadoria, tá? A aposentadoria, nos casos de aposentadoria por invalidez, as causas que ensejaram a aposentadoria não existem mais.
Deu para entender, meninos? Ou ficou meio escroto? Meninos? As causas que ensejaram a aposentadoria. Tá vendo aqui agora, ó, colega? Não existem mais. Entendeu a ideia? Ensejou a aposentadoria, foi ficar sem a perninha. Agora, tá vendo? É só a nossa ideia, tá? Não existem mais. O que a gente vai fazer? A gente vai passar por perícia e volta com um cone aqui, ó. Beleza? As causas que ensejaram a aposentadoria não existem mais. Tem que ter o quê? Tudo na administração pública tem que ter o quê? Perícia. Tem que ter a perícia médica, autorizando. Fechou? Beleza. Caso 2, coloca em si para mim. Coloque assim, reversão por interesse, reversão por interesse da administração pública, reversão por interesse da administração pública. Ao aposentado por tempo de contribuição que seja voluntário. A lei não fala voluntário, só para vocês entenderem, tá? Seja voluntário, desde que exista vaga, prazo de 5 anos da aposentadoria, e não seja maior de 70. Fechou? 70. Só ministro. A lei, o artigo 25 fala 70. Eu quero que vocês peguem na lei, entendeu? O meu medo agora, velho, é só a lei, porque o que está acontecendo? A gente, assim, eu estou percebendo nos concursos. Muita gente está errando, até mesmo por culpa minha, nossa, que a gente fica falando coisa, porque agora o STF... Não, eu quero que você vai retinho na lei, 25, o artigo 25 fala assim, então o artigo 25 falou 70, vai no 70, tá bom? Porque se você colocar 75, ele está querendo bagunçar a sua cabeça, ele sabe que os cursinhos estão bagunçando a cabeça da galera. Fechou, meninos? Tá bom? Matamos essa? Ó, caso de vacância, ao mesmo tempo batendo uma pá de coisa aqui. Demissão, ó, coloquei a aposentadoria por invalidez ou o tempo de contribuição. Os dois, como é que os dois podem voltar. Só que, ó, como é que vai chamar isso aqui? Como é que vai chamar isso aqui? Reversão. Se eles podem voltar para reversão, são critérios diferentes. Esse aqui acabou os critérios que deixaram ele aleijado. Pode falar aleijado, né? Não tem problema não. Tá? Aí voltou a andar. E aqui? Quer voltar? Tá vendo? Estou chamando. Quer voltar? Você vai ser nomeado ou não? Não vai. Você só vai voltar para a administração. Deixa eu fazer mais uma observação acerca disso aqui. Na reversão, quando acaba esses critérios aqui que ensejaram a sua aposentadoria por invalidez, você é chamado a voltar. E se seu cargo estiver ocupado? A diferença massa agora. Se seu cargo estiver ocupado, como é que faz? Hã? Hã? Como é que é? Meninos, prestem bem atenção, ó. Não, você vai ser, mas se estiver ocupado, você fica lá esperando. Excedente é o único que é excedente.
Por que os outros não vão ser excedentes? Vamos entender a lógica da coisa? Você já se fudeu perdendo a perna. Vou colocar você se fudendo, excedente ainda, colocando metade do seu salário, sendo que você estava aposentado, estava recebendo tudo. Entendeu a ideia da coisa? Coloca você excedente. Na hora que aparecer vaga, você entra. Entendeu a ideia? Coloca assim. Coloca assim. Eu quero que vocês entendam a ideia da coisa. Aí não erra, tá bom? Porque ele já estava recebendo tudo aqui, ó. Ele vai voltar recebendo metade? Não é justo. Ainda mais sem as pernas, tá? Coloquem assim. No caso da reversão, do aposentado por invalidez, no caso da reversão do aposentado por invalidez, o cargo, estando ocupado por outro servidor, o cargo, estando ocupado por outro servidor, aquele será colocado, como excedente, até o surgimento de nova vaga. Até o surgimento de nova vaga. Demissão. Tá bom, meninos. Qual que é o outro caso aqui? Que eu vou deixar essa cadeirinha vaga aqui, ó. Ó. O outro caso que eu deixo essa cadeirinha vaga é quando você passa para outra cadeirinha. Qual que é o detalhe aqui? Ó, quando é aprovado em outro concurso público. Só isso. Falta uma coisinha. Quando forem incompatíveis, porque tem concurso público, você pode assumir os dois. 2 de medicina. Isso caiu, entendeu? Fala, velho. Quando tem um lugar que fala só a respeito dos valores. Somando os valores, eu posso estar passando o teto? Pode. O STF já decidiu isso. Por exemplo, ó, juiz. Ele é juiz e ele passou para a faculdade. Professor de faculdade. O teto não pode ultrapassar em cada cargo. Entendeu? Até ano atrasado, não podia. Desde o ano passado ou atrasado, pode. Desde que essa cadeirinha não ultrapasse o artigo 37, inciso 11. Fechou agora? Entendeu a ideia? Essa cadeirinha não pode ultrapassar o teto. Essa aqui também não pode. E as duas juntas? Não tem problema. São naturezas distintas. Fechou? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Essa daqui, ó, quando for aprovado em concurso público, não acumulável. Fechou, meninos? Quando for aprovado em concurso público, não acumulável. Não esquece do não acumulável. É o terceiro caso? É, esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Primeiro. Meninos, o que eu fiz hoje? Eu fiquei avaliando quais são as questões que estão mais caindo. Aí eu vi que esse bloco aqui está caindo muito. Tá bom? Deu para entender esse pedaço aqui? Meninos aí no fundo, entendeu? Entendeu aqui? Meninos aqui? Passou em concurso público,
não acumulável. Detalhe, quando vai começar a valer isso aqui? Quando começa a valer? Após o estágio probatório. Beleza? Porque até então ele pode fazer voltar para a cadeirinha. Ok? Ele pode voltar para a cadeirinha. Pergunta que eu estou fazendo em todos, tá vendo? Dentro do estágio probatório aqui, ele não foi aprovado. Como é que vai ser o nome disso aqui? Quando ele volta? Recondução. Quer dizer que na recondução é você sendo arrastado para a cadeirinha. Recondução é você sendo arrastado para a cadeirinha. Peraí, foi você que quis sair? Foi? Foi você? Foi você que quis sair? Aqui você quis sair? Ou você ficou aleijado? Aqui você quis sair? Por isso que você arranca o cara, não é? Aqui você não quis sair. Então, não vai tirar o cara, mas vai ficar excedente. Aqui você quis sair? Então, se você voltar e tiver alguém sentado, disposição. Essa é metade. Entendeu agora a ideia? Que você quis sair, meu filho. Então, não estou te punindo, não. Só que eu não vou tirar o cara que já está sentado lá. Fica aí à disposição até aparecer um cargo. Entendeu agora a ideia? Vamos colocar isso no papel? Coloca assim. Ao mesmo tempo eu estou falando dos provimentos e da vacância. Tá? Perceberam isso? Ó, provimento, vacância, provimento, vacância. Aliás, vacância, provimento, vacância, provimento, vacância, provimento. Ok? Então, ó, coloquem assim. No caso da recondução, nos seguintes casos. Opa, ficou feio, né? Não, nos seguintes itens. Fica melhor, senão fica feio. Os seguintes itens. Não fica feio. 2 pontos. No caso da recondução, os seguintes itens. Agora eu vou bater todos, tá? Coloquem assim. Item 1. Recondução. Meninos, qual que é o caso aqui? Recondução por motivo de reintegração. Tá vendo? Recondução por motivo de reintegração. Entendeu a ideia? Entendeu? Recondução por motivo de reintegração. Recondução por motivo de reintegração. Por decisão judicial ou administrativa. Por decisão judicial ou administrativa. Decisão judicial ou administrativa. Anulando a demissão de outrem. Anulando a demissão de outrem. Item 2. Recondução. Quando o agente não for, recondução, quando o agente não for aprovado em estágio probatório. Recondução, quando o agente não for aprovado em estágio probatório. Em outro cargo público. Em outro cargo público. Já ouviram alguém falar assim para você em sala de aula?
pode ser em outra esfera, pode ser em outra coisa. O agente, ele que quis voltar, já ouviu falar isso na sala de aula? O agente não quis terminar, ele que quis ir, não se adaptou ao cargo, ele quis voltar. Pode também, já ouviram falar isso na aula? Eu quero, depois vocês olham na questão se tem alguma coisa parecida com isso. Ela foi certinho, todas as questões vão certinha na lei. Por isso que eu estou falando para vocês, vai na lei que não vai dar errado. Sem viajex. Sem viajex, professorzinho aí, ó. Sem viajex. Vai na lei, que não vi nenhum caso. Sabe para quem falou? Defensoria Pública, para juiz, para delegado, aí falou. Para a gente, agente administrativo, letrinha da lei. Igual eu estou falando para vocês aqui. Fechou? 2 casos de recondução, então, meninos. Quando acontecer isso aqui, ó. A reintegração. E também quando ele não passar, estágio probatório. Só isso que falou. Não falou mais nada. Leva isso para a prova. Fechou, meninos? Ok? Então, ó. Qual que é o outro caso de vacância? Qual que é o outro caso de vacância? Deixa eu colocar aqui. De vacância. Outro caso de vacância aqui, ó. Geralmente é esse aqui. Geralmente a galera não gosta muito. Mas pode acontecer que você tenha sangrado até a morte, né? No caso de morte. O cargo está vago. Rodrigo, por que você está colocando esses aqui? Férias é vacância? Férias é vacância? Não é, o cargo está ocupado. Tá, licença é vacância? Não é. É afastamento. Entendeu a ideia? Férias não é vacância, estava lá, bem grande, férias. Só que ele coloca assim, um monte de texto assim, coloca bem pequenininho assim, ó, férias. Cuidado com esse negócio. Então, ó, vacância. Vacância, foi demitido, aposentado, passou em outro concurso, ó. Passou em outro concurso. Ó. Morreu. Morreu. Vago. O cargo está lá vago. O cargo está vago. Se ele está vago, alguém pode sentar. Mas o presidente também pode fazer o quê? Extinguir. Desde que ele esteja vago. Ok? Com polícia não vai acontecer isso. Ok, meninos? Ao mesmo tempo, aqui tem alguma forma de você voltar? Não dá. Então, por isso que aqui não vou, ficou vazio, não ficou? Ao mesmo tempo, eu falei da vacância e falei do quê? Da provimento. Como é que chama esses provimentos aqui? Derivado. Tem mais um caso aqui, ó, que está faltando. Promoção. Ou você não quer ser promovido? Meninos, promoção é outra cadeira. Por que eu estou falando isso? Perguntou isso na prova. Promoção é outra cadeira. Por exemplo, ó, eu estava aqui e o Eustáquio também estava aqui. O Eustáquio também estava aqui, ó. O Eustáquio também estava aqui. O que aconteceu? Nós somos promovidos. Eu sou agente de 2ª classe. Você vê a minha felicidade. E o Eustáquio também, por incrível... Ele e o Flamarion, por incrível que pareça, eles também, só que eles não são gordinhos, eles não pulam. Eles só ficam aqui. Promoção. Quer que vocês entendam que aqui ficou, o cargo de 3ª classe ficou vago. Tem como voltar? Tem como voltar? Somente em um caso. Se a promoção for anulada. Que é um ato administrativo. Se ela for anulada por alguma ilegalidade, você volta. Entendeu? Somente se for anulada. Parecido, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Parecido, né? A promoção, você pode voltar para o cargo só se for anulada. Porque o ato não é anulável, não tem discricionariedade aqui da administração. Só pode voltar uma promoção que já te deu um direito, não pode retroagir. Entendeu a ideia? Somente se tiver a anulação. Fechou? Então, coloquem assim. É um critério de vacância. Critério de vacância, a promoção. A anulação ele vai ser reconduzido. Reconduzido. Só que a lei não fala isso. Eu só coloquei aqui para você.
Agora eu estou colocando um texto que coloca lá de uma lógica que eles fizeram da anulação. Só que ele não era da lei 8.112. Só que ele usou esse exemplo da lei para falar isso aqui. Entendeu por isso que eu estou falando? Coloquem assim para mim, então. Caso de vacância, mais um caso de vacância, a promoção. Mais um caso de vacância, a promoção. Fechou, meninos? Fechou? Olha o que caiu. Você é nomeado para um cargo em comissão. O cargo está vago? Você foi nomeado para um cargo em comissão. O seu cargo ficou vago? Não ficou. Está vendo? Porque em cargo em comissão pode ser quem está na administração pública. Ele só fica aqui, ó, esperando você. Mas você não desocupou seu cargo, não. Porque na hora que você foi exonerado, você volta. Fechou, meninos? Ok. Faça a última observação para mim, que a gente já vai mudar de assunto aqui. Coloquem assim. Será colocado em disponibilidade? Será colocado em disponibilidade nos casos de recondução. Nos casos de recondução. Ou se o cargo estiver extinto, ou se o cargo estiver extinto, será colocado em outro cargo compatível. Em outro cargo compatível. Para fechar com chave de ouro, meninos, como é que chama isso? Aproveitamento. Tá vendo como é que a gente não pode esquecer o nome? Tá bom? Chegou aqui. O cargo não existe mais. Ó, olha para cá, meninos, ó. E aí? Esse cara aqui, ele não volta mais, não? Ele vai colocar um outro cargo compatível. Como é que chama isso? Aproveitamento. Entenderam a ideia da coisa? Fechou aí? Aproveitamento. Só quando não existe mais o cargo. O cargo não existe. E o cargo existe, tem alguém sentado? Colocado à disposição. Entendeu a ideia? Colocado à disposição, porque o cargo existe. Então, à disposição. Na hora que aparecer, você vem e senta. Entendeu? Salvo aqui e salvo aqui. Aqui você é colocado como excedente. Aqui você arranca pelos cabelos a pessoa. E aqui, você quis sair, não foi? Então, você espera. Ah, não tem outro cargo. Coloca em outro compatível. Só não vai acontecer aqui, ó. Aqui não dá para acontecer mais nada. Tá bom? Vamos começar outro assunto? Vou apagar tudo aqui. Aproveitamento, então, também é uma forma de provimento. Aproveitamento é uma forma de provimento. Eu não falei não, né? Então coloca na frente, desculpa. É também uma forma de provimento. Eu não coloquei não, eu falei para vocês não, né? O aproveitamento é uma forma de provimento. Não falei não, né? Não, que era forma de provimento. Tá, mas é uma forma de provimento. Tá vendo que é uma outra cadeira que está vazia? Uma forma de provimento. Promoção também. É, promoção. Aqui, ó. Por isso que eu falei assim, ó, você sai de um e vai para outro. Tá vendo? Ó? Eu falei, ó, ao mesmo tempo eu vou falar, você sai do cargo e volta. Você sai do cargo e volta. Tá vendo? Ó? Vago e provimento. Vago e provimento. Vago e provimento. Vago e provimento. Qual que é a das duas que não existe mais? Aquela que tem na PM, que você fala, que foi inconstitucional, esqueci o nome. Hã? São duas, mas olha só, é porque você prestou concurso para soldado da PM, eu só dou um exemplo. Aí você vai entrar em outra carreira de oficial, sem concurso público, não dá, tá? Não dá, tá bom? Esqueci foi o nome, a gente não usa mais. Deixa eu colocar aqui, ver o que tem para falar mais aqui dessa lei. Tá bom, isso aqui caiu na prova, deixa eu colocar isso aqui.
Meninos, ó, olha só. Quer que vocês entendam que tem uma coisinha que acontece dentro da administração pública e quando cai em prova, a galera se perde um pouco. Olha só. Eu sou chefe, vou pegar você, óculos escuro, você vai pegar aqui, ó, já aproveita e pega seu cone, Meninos, como é que chama isso aqui? Tá indo o servidor ou o cargo junto? O cargo junto, a cadeirinha está indo, tá vendo que o conezinho está indo junto? Remoção. Remoção. É a critério da administração ou é seu? Calma. Depende. Tá vendo o que faz? Depende. Porque se você pode ir acompanhando o seu cônjuge. Só que são casos obrigatórios. Isso aí cai direto. Vamos explicar isso agora? Tá vendo, ó? Quando coloca isso aqui, pensa que remoção somente é critério da administração pública. Calma. Tem alguns critérios que são seus também. Por exemplo, acompanhar o cônjuge. Fechou? Então, ó, isso aqui a gente chama de remoção. Está no artigo 36, salvo engano. Remoção. Vou falar todos os casos. Doença também e tal. Então, ó, remoção. Quando eu, administração pública, vou te colocar em outra localidade. Vou explicar isso aqui bem rapidinho. Primeira coisa que eu quero falar aqui. Você deixou de ser PRF? Não. Então você está no mesmo quadro. Então você está no mesmo... Você está no mesmo quadro. Meninos, não pode errar isso aqui. Porque foi uma questão que caiu algumas vezes em algum curso. Espera aí, deixa eu colocar você aqui. Você com a mãozinha assim. Você está no mesmo quadro, tá? Aqui, você bem feliz. É no mesmo quadro da administração pública. Só que é dentro do quadro da pessoal da PRF. Só que você vai ser removido, ok? Detalhe, para onde você vai ser removido? Removido para dentro do município, do estado, do nacional, para onde vai ser? Meninos, a regra para ter isso aqui, remoção, é dentro da própria administração pública. Você pode mudar de posto, mas você pode mudar de localidade. Você pode mudar de... Aqui, eu coloquei aqui, ó, localidade. Vou colocar de preto. Detalhe. Se você for mudar aqui e for para outra localidade, você está nessa aqui, você recebe? A lei fala. Você recebe? Calma. Foi a critério de quem? Desse cara ou desse cara? Se for desse, interesse público, recebe. Ajuda de custo, tá? Transporte, aquela coisa toda. E se foi a critério dessa pessoa, interesse dessa pessoa? Não recebe. É isso que eu quero que vocês entendam na prova. Olha de quem que é o interesse. Fechou, meninos? Olha, a prova ela é obrigada a te falar. Nessas questões aqui, ó, toda vez que não falou interesse, a questão estava errada. Porque a prova de vocês é certo ou errado, não é? Toda vez que não falou interesse, estava errado. Porque eu tenho duas formas de colocar. Por interesse desse cara, interesse desse cara. Só olhar o interesse. De quem é o interesse da remoção? O interesse é da administração pública. Então, esse aqui vai receber todos os benefícios de transporte, aquela coisa toda. Tá? Que não dá para falar aqui. Se for a critério desse, ele vai pagar tudo. A administração não paga, porque não é interessante para ela. Fechou? Tá. Vamos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. O que cai em prova mesmo? É esses casos que eu vou colocar aqui. Pode ser por interesse da administração. Interesse público.
do servidor. Tá. Usando o poder hierárquico, ele pode se negar? Ele pode se negar? De jeito nenhum. E se ele se nega? Demissão. Porque é falta grave, cento e pouco lá da Lei 8.112. Anotem isso. Ó, insubordinação é falta gravíssima da PAD e não tem outra punição a não ser a demissão. Insubordinação dá demissão. Não vou. Não vai? Não. Vai dar demissão. Fechou, meninos? Aqui é interesse público. A administração vai mandar e você é obrigado. Você é obrigado. Você é obrigado. Qual que é o princípio que eu fui usar? Qual que é o poder que eu usei? Hierárquico. Você não foi. Qual que é o outro poder? Disciplinar. Tá vendo? Ó? Vai usando as coisas. Vocês vão matando dentro da... Não precisa ficar voltando, decorando aquela porra lá, não. Colocou interesse. Desculpem, é meu retardo. Interesse do servidor. A administração pode negar? Pode. O que ela pode falar? O que ela pode falar? Qual que é o poder que ela vai usar? Poder discricionário. Em regra. Em regra, ela pode negar. Porque ela pode usar seu poder discricionário. Está vendo? Falando uns poderes de novo ao mesmo tempo. Então, se ela negar, ela pode negar. Ela fala assim, não. Ela pode falar não. Poder discricionário. Alguém sabe o que é poder discricionário? Alguém sabe o que é um poder discricionário? Tem uma liberdade de escolha dentro do limite da lei. Dentro do limite da lei. Tá, ótimo, bom. Poder discricionário é isso aqui. Eu posso chegar e estacionar aqui, ou posso estacionar aqui. Eu não posso estacionar aqui fora. Dentro dos limites da minha garagem, eu estaciono onde eu quiser. Se eu estacionar atravessado, eu tenho que justificar para minha mulher por que eu estacionei atravessado. Porque ela vai perguntar, você bebeu, né? Mas eu tenho que justificar, não tem? Então, se eu negar aqui, eu tenho que justificar? Tem. Por quê que eu tenho que justificar? Porque os atos da administração, eles são princípio da publicidade em regra. Princípio da publicidade em regra. Quer dizer que interesse do servidor, eu falo não, poder discricionário. Mas tem alguma forma de ser obrigado? Eu sou obrigado? A administração pública, ela é obrigada? Agora, ó. Primeiro, a administração pública é obrigada, no caso de acompanhar o cônjuge. O cônjuge é servidor. Não tem lógica, né? Ele é servidor, certo? Então o cônjuge foi transferido. Por exemplo, ó, você passou para a PRF, passou aqui em Goiânia. Seu marido passou, sei lá, Polícia Federal, tá? Ele foi lá para Maceió. Ruim lá, né? A PRF aqui, ela vai te mandar para junto dele, ou traz ele para cá, sim ou não? Ele passou depois, Não, porque faltou o quê? Ele não foi transferido por interesse público, ele escolheu lá. Quem escolheu? Ele, então. Você não vai, você fica aqui e ele fica lá. Lógico, eu estou falando só teoricamente. O pessoal não vai fazer isso. O pessoal da administração pública fica com dó e tal, né? Vai ficar assim, magrinha, chorando lá. Meninos, só que seu marido, ele passou no concurso, aliás, desculpa, ele é do município. E foi mandado para uma missão fora, em outro estado. Municipal serve aqui? Serve. Se o cônjuge for de qualquer uma das esferas,
Se a administração pública mandou ele para outro lugar, você tem o direito de acompanhar, desde que ele foi mandado por interesse público. Entendeu agora? Sempre olhar para quem? Interesse. Se teve interesse, pareceu isso aqui, interesse da administração, pode ir, que a questão vai estar certa. Não tem como errar. Então, ó, a administração é obrigada, quando o cônjuge for transferido por, ó o tamanho, ó, interesse da administração dele. Qual administração? Qual administração? Civil ou militar. Civil ou militar. De qualquer ente da federação. Artigo 18 CF. De qualquer ente federativo. Qualquer um. Civil ou militar. Se foi por interesse, o cônjuge foi por interesse, a administração é obrigada a te mandar. Ok? A te mandar. Só que tem uma coisa. E se lá não tiver? Onde você trabalha? Tem órgão compatível? Você pode ser colocado. Ok? Mas, ó, se tiver órgão da PRF, tem PRF em todo lugar, né? Igual barato esse trem. Então, tem em todo lugar. É só pouquinho, né? Aí você anda 500 km e tem outro. Meninos, desde que tenha, você é transferido do interesse da administração, civil ou militar. Obrigatório. Fechou? Se for para o seu interesse, vai? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguém me perguntou assim, Rodrigo, mas a administração, ela pode ir contra o casamento? Não é isso que fala. Pode? Eu não mandei você casar. A administração pública não é impessoal? Para com esse amor próprio, gente. Que amor? A administração não está nem aí para vocês, não. A administração é impessoal, ué. Ela é um fantasma. Ela não está nem aí. Só se for o interesse dela. Aí eu te mando. Se não for interesse, fica. Não mandei você entrar. Tem uma coisa para você fazer. Pede exoneração. Vai lá, entrega os trem. E vai ser feliz. Porque a administração não é impessoal. A gente está estudando para algumas matérias de magistratura. O que a gente vê em decisão de juiz? Ele fala exatamente isso que eu acabei de falar. Não foi por interesse, foi por interesse seu. A administração não pode suportar esse ônus. Não é verdade? Porque você trabalha para o povo, você não trabalha para você. Aqui, ó. Fechou? Tá. Próximo caso. Doença. 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 Meninos, doença de quem? Sua, cônjuge, ou de quem você seja responsável. Tem que fazer o que então? Perícia. Tudo com perícia. Tudo com perícia. Detalhe, é perícia oficial. É perícia oficial. Cuidado com esse perícia não oficial, porque eles começam a colocar o Código de Processo Penal na sua cabeça, você está meio loucão, estudando de tudo, aí começa a achar que é o Código de Processo Penal também. Não é. Tá? 2 peritos. Para quê 2 peritos? É perícia oficial. Tá bom? Meninos, doença. Só que tem uma outra aqui, que a administração é obrigatória. Vai ganhar uma Heineken sem olhar na lei, quem falar. Ó, Cid, eu achei que deu seu. Alcoólatra é foda, né? Alcoólatra, falou Heineken, a esponja chega... Sabe qual que é, querida? A administração pública, quando você estiver nas PRF... Eu vou ficar aqui, foda-se. Quando você estiver na PRF, vai ter aquelas seleções internas para você ser removido. Se você fez esses casos internos aí, esqueci o nome, provas internas, se você tem a nota, ela não pode segurar. Nossa, mas ele é muito bom de serviço. Azar, meu filho, eu vou embora. Entendeu? Porque ela é obrigada. Fechou? Então, ó, essa seleção interna. Seleção interna, tá? Isso também está na Lei 8.112. Então, ó, sempre tem essas seleções. O pessoal que está na fronteira aí, 15 anos, quer ir para Goiânia, ou o cara, meu Deus, para qualquer lugar que você quiser. Mas deixa, o cara vai, passa, não importa, ele vai. A administração pública negou, não pode negar, porque foi um mérito dele e é previsto na lei. Essa seleção
A PRF, eles sempre soltam, né? Vai ter concurso de vocês. Provavelmente eles devem soltar uma lista de lugares que tem vaga e o pessoal vai disputar. O pessoal que já está dentro disputa. É tipo uma prova para ir para aquele lugar, não é um concurso. Por isso que eu coloquei seleção interna ali, ó. Aí o cara tirou a nota, tem os critérios, a administração não pode negar. Então, meninos, ó, tá vendo que interessante? Esse caso aqui caiu muitas vezes na prova, ó. Com esse desenho dá para resolver as questões, tá bom? Com esse desenho dá para resolver a questão. Remoção, pode ser quando? Ó, vai ficar no mesmo quadro, interesse público, você é obrigado aí, não adianta. E se você não for? Demissão, vai ser punido, tá? Se for interesse servidor, administração, pode falar não para você. Qual que é o poder que ela usou? Discricionário. Poder discricionário tem mais um que está atrelado aqui qualquer, hierárquico. Pronto, tá vendo que fácil? Só coloca dentro, não precisa ficar estudando esse trem separado. Ela é obrigada. Qual que é o poder que está aqui agora? Poder vinculado. Ele não tem margem de escolha, não tem como escolher. A lei mandou fazer isso aqui, ó. Se ele não tem margem de escolha, o poder é vinculado. Fechou? Exatamente na letra da lei. Tem algum desses aí que pode no estado probatório? Ó, doença. Pode, não pode? Pensa. Você pegou uma bicheira de pé aí, você vai, não posso ficar porque o estágio probatório. Cara, você está no estágio probatório, mas vai se tratar, você vai morrer aqui, ué. Entendeu? Não tem problema. Esse daqui não tem estágio probatório. Esse daqui não tem. Seleção interna, não tem. Não tem. Tá. O cônjuge, interesse. Se o cônjuge, pensa comigo, é interesse de quem? Vai embora, meu filho. Vai embora. Você cumpre o estágio probatório para lá. Entendeu agora? Porque é interesse dá? Agora se for meu. Não dá. Fechou, meninos? Olha para de quem é o interesse, fica mais fácil do que a gente ficar tentando decorar tudo. Tá na hora do lanche? Tá? Então vamos lá pro lanche então.